Olá pessoal, então bom dia. Vamos dar continuidade à aula de cálculo. Na aula passada nós falamos de alguns conceitos da teoria dos conjuntos e de intervalos. Vamos aqui fazer uma breve recordação então. Na teoria dos conjuntos, nós falamos da relação de inclusão, falamos da reunião ou união, falamos da interseção, diferença e complementar. Então vamos aqui esquematizar cada uma dessas definições com um diagrama. Então, o A contido em B, o A incluído em B, significa o quê? Você tem aqui o conjunto B, você tem aqui o conjunto A. O A está dentro do B. Esse seria o diagrama representativo. A união, você poderia imaginar o seguinte: você tem aqui o conjunto A, você tem aqui o conjunto B, e a união seria essa região que você obtém fazendo essa junção. A intersecção, por sua vez, imagina que esse seja o conjunto A, esse seja o conjunto B. A intersecção seria essa região aqui, A inter B. Então, essa aqui seria a união, A unido a B. Essa aqui seria a intersecção, A inter B. Beleza? A diferença. Então, imagina que você tem aqui o conjunto A, o conjunto B, a diferença A menos B seria essa região. Os elementos que estão em A, os elementos que estão em A e não estão em B. E o complementar, imagina que você tenha o conjunto B, você tenha dentro do conjunto B representação do conjunto A, o complementar é essa região. Então esse aqui na realidade é o que? É o complemento de A no universo B. Então, fizemos essas 5 definições na aula passada. Se você tiver alguma dúvida, dá uma recordada lá, revija lá o vídeo. Mas essa seria o resumo dessa parte. A outra coisa que nós falamos foram os intervalos. Primeiro foi intervalo fechado. Então, intervalo fechado AB seria um segmento de reta no eixo das abscissas. Depois, intervalo aberto. É também um segmento de reta no eixo das abscissas, só que não inclui as extremidades. Então a gente faz essa perfuração nas extremidades. Nesse caso, o cochete não cobre nem o A nem o B. O outro intervalo foi intervalo semiaberto ou semifechado.
aí você tem um segmento no eixo das abscissas, porém um ponto, não, uma extremidade não está no conjunto e a outra extremidade está. Então seria, no meu caso, eu optei em abrir o A, abrir a abscissa A e fechar a abscissa B, e incluir a abscissa B, certo? Então intervalo aberto, intervalo fechado, intervalo aberto, intervalo semi-aberto ou semi-fechado. E o último intervalo seria intervalo infinito. Intervalo infinito. Intervalo infinito nada mais é do que uma semi-reta no eixo das abscissas. Então eu poderia imaginar, por exemplo, ponto A e todos os valores maiores do que A. Então seria todos os valores maiores do que A. Se eu quisesse incluir o A, eu simplesmente faria o colchete, no caso o colchete cobrindo o A. Nesse caso o A interessa para o conjunto, nesse caso o valor de A, a abscissa do A, a abscissa de A, não interessa no conjunto, certo? Então são 4 intervalos. Agora que a gente fez essa breve recordação, a gente pode fazer exercício. Vamos fazer um exercício. Então só lembrando, né? O exercício você deve fazer junto comigo, certo? Deve repetir o exercício aí numa folha de papel. Pega um caderno, pega uma folha aí e se organiza nos exercícios. Então, exercício 1. Dados os conjuntos A, intervalo fechado, menos 1 a 3. B, intervalo aberto, menos 4, 6. C, intervalo aberto em 0, fechado em 5. Obter. Item A. A, união B. Item B. A, inter B. Item C. Complementar de A, complementar do conjunto A no conjunto B. Item D. C menos A. Certo? Então, uma das maneiras de você resolver esse exercício é através da representação de, veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 retas. Por que 7 retas? Porque as 3 primeiras a gente vai utilizar para representar o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. E as 4 seguintes a gente vai utilizar para representar esses conjuntos que a gente deseja obter. Então vamos lá. Fazemos aqui 7 retas. Então, primeira, segunda, terceira. Essas 3 eu vou usar para representar o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Depois
Uma, duas, três, quatro. Eu vou utilizar essas quatro para representar os conjuntos que eu quero obter. Então vamos ver bem, ó, nossa escala vai -4 até 6. Então imagina assim, ó, tá. -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1. Deixa eu aumentar aqui um pouco, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar aqui mais um aqui, 7. Fica mais esperto. Então, EX. Beleza? Então, primeira coisa, representar o conjunto A. O conjunto A, ele é fechado em -1, fechado em 3. Fecha -1, bolinha cheia, em -1, fecha 3, bolinha cheia em 3. Então esse azulzinho aqui, esse segmento azulzinho aqui, representa o quê? Representa conjunto A. Conjunto B, abre -4, abre 6. Então -4 você coloca bolinha vazada, bolinha perfurada, e 6 você coloca bolinha perfurada. Esse intervalo aqui corresponde o que? A representação do conjunto B. Depois, semiaberto ou semifechado, conjunto C. Abre 0, fecha 5. Abre o ponto 0, abre o 0 e fecha quem? Fecha 5. Aqui é o 6, aqui é o -4, né? Esse é o conjunto C. Então aí está a representação desses três conjuntos. Agora eu vou para o obter. No item A, eu quero obter A união B. Eu quero obter A reunido com B. Então o que eu faço? No caso do A, no caso do item A, eu quero obter A união B. Então eu pego, desloco o A sobre o B e pego o maior conjunto. Desloco o A sobre o B e pego o maior conjunto. Então o maior conjunto aí vai ser o próprio B. Então nesse caso a união vai ser -4 até 6. Então, vamos agora ao item B. Quero fazer A inter B. A intersecção é o pedaço que encosta. Então, se você olhar o conjunto A e olhar o conjunto B e fizer o deslocamento do A com o B, o pedaço que encosta vai ser exatamente o intervalo de -1 até 3, ou seja, o próprio conjunto A nesse caso. Então, a representação ficaria assim. Fecha em -1, fecha em 3. Esse intervalo representa o A inter B. Certo? Agora vamos ver
complementar. Então, o complementar de A em relação a B, ele é B menos A, quando o A estiver contido em B. Mas o A está contido em B, o A está dentro do B. Então, o complementar vai ser B menos A. B menos A vai ser o quê? Vai ser os pontos que estão fora do pedaço que encosta. Então, o pedaço que encosta, eu tenho que apagar. No caso de B menos A, o pedaço que encosta no conjunto A, eu tiro do conjunto B. Então, quem que encostou? Encostou exatamente do fechado em menos 1 até o fechado em 3. Então, nesse caso aqui, ficaria como? Ficaria aberto em menos 4, o menos 1 encostou, como ele encostou, eu tiro do conjunto. Então, eu abro em menos 1, então seria, portanto, os pontos que vai de menos 4 até menos 1, ambos abertos. Beleza? Depois, esse pedaço encosta até o 3. O 3 encostou. Como o 3 encostou, fica aberto no 3. E vai embora até o aberto no 6. Abre no 6. Então, no caso, o complementar de A em relação a B deu 2 intervalos abertos, nesse caso. Então, escreve lá, no caso, complemento de A em relação a B. E por último, eu tenho que fazer C menos A. C menos A. Então, eu quero os elementos que estão em C e não estão em A. Então, o pedaço do conjunto C que encosta no conjunto A, o pedaço do conjunto C que encosta no conjunto A, eu apago. Então, é como se eu deslocasse o conjunto C sobre o conjunto A, puxasse aqui, o pedaço que encostou eu tiro do conjunto C. Então ficou o quê? Como o 3 encostou, eu apago. Então vai ficar do aberto em 3 até fechado em 5. Então ficaria do aberto em 3 até fechado em 5. Esse conjunto representa, portanto, C menos A. C menos o A. Beleza? Eu vou propor um exercício para vocês. Na aula que vem eu vou corrigir com base nisso aqui. Certo? Então, um exercício. Esse aqui vai ficar para casa. Então, exercício 2 para casar. Então, dados, conjunto A vai ser de 0 até 3, aberto. O conjunto B vai ser de aberto em menos 1 até 2, fechado. Conjunto C vai ser fechado em 1, fechado em 2. E eu quero obter, então, no item A. No item A, eu gostaria que vocês fizessem a união B.
No item B, gostaria que vocês fizessem A inter B. No item C, gostaria que vocês me dessem A menos C. A menos C. E no item D, gostaria do complementar de A, complementar. Então, vamos mudar aqui um pouquinho. Vou fazer A menos B. E gostaria do complementar de A em C. Complementar de A, complementar de C em A. Beleza? Então esse daqui você vai tentar fazer em casa. Na segunda-feira a gente corrige. Tá certo? Pessoal, então, na aula que vem a gente corrige esse assunto, essa parte de intervalos. Eu queria dar continuidade na nossa revisão. Uma outra coisa que eu queria lembrar seria a parte de par ordenado, depois produto cartesiano e relação binária, tá certo? Então vou começar com par ordenado. Par ordenado. Então a gente vai ter isso aqui como um conceito primitivo. A gente vai apresentar como um conceito primitivo. E vai seguir a nossa convenção. Digamos que eu tenha P, XP, YP. O significado disso é o seguinte: eu faço o eixo das abscissas ou seja, tem fixado aqui uma unidade, faço uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, fixo um novo eixo, chamo de Y. Esse aqui é chamado de eixo das ordenadas. Certo? Ponto P associado a XP e YP. Então eu venho aqui, marco no eixo X o XP. O XP é chamado de abscissa do ponto P. XP é a abscissa do ponto P. Vejo o valor de Y, YP. Vou no eixo Y, marco YP. Esse aqui é chamado de ordenada do ponto P. Agora eu faço passar pelo YP uma reta paralela ao eixo X e faço passar por XP uma reta paralela ao eixo Y. Esse ponto de cruzamento define o ponto P. Ou seja, com essa construção eu tenho associado para cada ponto um par ordenado, para cada par ordenado um ponto. A convenção tem, vocês viram várias coisas na convenção. Tem que traçar retas paralelas, tem que considerar sistemas de coordenadas com ângulo reto, mas o central dessa convenção é que sempre o primeiro número que aparece aqui está associado ao eixo X e o segundo número que aparece aqui está associado ao eixo Y. Eu tenho certeza que vocês já viram, mas só para ficar clarinho, vamos fazer um exemplo numérico. Então digamos que eu pegue o ponto P associado, sei lá, a 2 e a 3. Então, ponto P associado ao par 2 ou 3, 2 e 3. Então o que significa isso?
significa que eu faço o eixo X, eixo dos abscissas, marco, portanto, 0, 1, né? O eixo é uma reta que tem uma unidade fixada. 90 graus, traço o eixo Y, traço o eixo Y. A unidade que está aqui é a mesma. Se eu fixo, por exemplo, um comprimento aqui, sei lá, 1 centímetro, eu tenho que usar 1 centímetro aqui. Se eu fixo aqui uma polegada aqui, enfim, a unidade que eu usar aqui é a mesma que eu tenho que usar aqui. E como eu quero associar o ponto P ao par 2 e 3, então eu venho aqui e marco 2, que corresponde ao X do ponto P, e aqui eu marco 3. Esse número 3 corresponde ao Y do ponto P. Agora sim, eu faço passar pelo ponto 3 uma reta paralela ao eixo X, faço passar pelo ponto 2 uma reta paralela ao eixo Y. A esse ponto de cruzamento eu tenho a correspondência 2, 3, par ordenado 2, 3, tá certo? Então, essa é a ideia de par ordenado dado de modo primitivo, de modo quase que intuitivo. Agora, com essa ideia de par ordenado, eu posso definir o produto cartesiano. Então, a definição é a seguinte: então, produto cartesiano. Dados A, vou impor diferente do vazio, e B, diferente do vazio. Isso é uma imposição que me convém, certo? Chama-se produto cartesiano e se indica A vezes B. Chama-se produto cartesiano e se indica A vezes B ao seguinte conjunto. Então é o seguinte: A cartesiano B é igual aos pares X e Y. O produto cartesiano é igual a um conjunto de quem? De pares ordenados X e Y, tal que, essa barrinha aqui quer dizer tal que o X pertence a A e o Y pertence a B, certo? Então, o que é isso? Isso tem que ficar claro. Quando eu falo A cartesiano B, sempre o conjunto A define o quê? Sempre o conjunto A define o quê? Define os primeiros elementos dos pares ordenados, os primeiros termos que aparecem no par ordenado. E o conjunto B, que vem depois, define o quê? Os segundos elementos. Define o quê? Os segundos elementos, os segundos termos do par ordenado. O produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados construído onde o primeiro X está associado ao primeiro conjunto, o segundo Y está associado ao segundo conjunto, tá certo? Então, esse A poderia ser qualquer conjunto aqui. O que importa é que sempre o primeiro conjunto está associado ao primeiro elemento do par e o segundo conjunto está associado ao segundo elemento do par.
a esse conjunto de pares ordenados construído desta maneira, chamamos de produto cartesiano A vezes B. Beleza? Para ficar clarinho, vou dar um exemplo. Então, exemplo. Pegar o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Vamos pegar o conjunto B, formado, sei lá, menos 1, sei lá, 2. Beleza? Então, o que eu quero obter? Então, vamos obter duas coisas. Item A. Queria fazer A cartesiano B. Item B. Queria fazer B cartesiano A. Certo? Bom, como eu quero obter o A cartesiano B, como eu quero obter A cartesiano B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer todos os pares ordenados, onde os primeiros termos desses pares ordenados sejam tirados da onde? Do conjunto A. Então eu faço, primeiro elemento aqui, 1. Primeiro elemento que aparece aqui no conjunto A, 1. Eu tenho que fazer 1 com menos 1, 1 com 1 e 1 com 2. Então eu vou montar o conjunto aqui, ó. Então vamos lá. 1 com menos 1, depois 1 com 1 e ainda 1 com 2. Seguinte. Agora é o 2, segundo elemento que aparece nessa ordem do conjunto A. Tem que fazer todas as combinações, 2 com menos 1, 2 com 1, 2 com 2, com os elementos do conjunto B. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui embaixo a continuação. Então seria 2 menos 1, depois 2 com 1 e ainda 2 com 2. Certo? E agora eu vou por 3. 3 é o terceiro elemento que aparece nessa ordem do conjunto A. Faço todas as combinações. 3 com menos 1, 3 com 1, 3 com 2. Então manda lá. Agora é 3 com menos 1, 3 com 1 e 3 com 2. Com essa construção, eu fiz o que? A cartesiano B. Note que cada um desses pares que estão aqui representados, sempre o primeiro elemento do par está no conjunto A e o segundo elemento do par está no conjunto B. Agora eu preciso fazer, isso aqui responde ao item A, beleza? Item A. Agora eu preciso fazer o exercício do item B. Ele pede agora B cartesiano A. A gente lê assim, né? B cartesiano A. Então B cartesiano A, o que eu tenho que fazer? Partir sempre do conjunto B, ou seja, todos os primeiros elementos, todos os primeiros elementos termos dos pares ordenados tem que ser composto por quem? Por elementos do conjunto B. O primeiro elemento que aparece nessa representação do conjunto B é o menos 1. Então tem que fazer menos 1 com 1, menos 1 com 2, menos 1 com 3. Então vai lá. Menos 1 com 1, menos 1 com 2, menos 1 com 3. Agora vamos para o segundo elemento do conjunto B. Mesma coisa, tem que fazer sempre partindo agora, primeiro termo dos pares ordenados terá que ser 1 e o segundo deverá ser o 1, o 2 e o 3. Vamos escrever aqui embaixo. Então agora é 1. Então 1 com 1, depois 1 com 2, depois 1 com 3. E agora, terceiro elemento do conjunto B é o 2. Então faz a correspondência 2 com 1,
2 com 2, 2 com 3. Então fazemos a correspondência 2 e 1, 2 e 2 e por último 2 e 3. Dessa maneira nós temos aqui representado quem? B cartesiano A. Agora, como o produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados, e o par ordenado ele tem o conceito como sendo um ponto no sistema de coordenadas XY, é claro que eu posso pegar esses pontos que estão representados por esses pares e fazer representação no plano cartesiano, fazer um desenho representativo desses produtos. Então é isso que eu quero fazer agora. Note que a resposta do exercício se resume a isto, tá certo? A resposta aqui se resume a isso. Mas como são pares ordenados, neste caso eu posso ir além, já que eu tenho a representação de cada par ordenado como um ponto no plano. Então faremos isso. Então eu gostaria de representar aqui o item A. Então o que nós temos aqui? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Sempre que eu tenho eixo, eu tenho fixado uma unidade, tanto para o eixo X como para o eixo Y. Evidentemente, essa unidade tem que ser a mesma. Sempre na matemática, a unidade é a mesma. Isso não acontece necessariamente na física, tá certo? Não existe uma relação métrica lá na física entre, por exemplo, tempo e espaço. Não existe uma métrica entre tempo e espaço. Agora, na matemática, como a gente trata de formas geométricas, essas relações são necessariamente com a mesma métrica, com o mesmo tamanho, com a mesma escala, beleza? Bom, então vamos lá. O primeiro par aqui seria... preciso fazer o menos 1 no caso, né? Então vou colocar aqui embaixo, menos 1. Então vai. 1 com menos 1, então x é 1, y é menos 1. Então esse pontinho aqui corresponde a esse primeiro par. Depois 1 e 1. X é 1, y é 1. Esse pontinho aqui corresponde a quem? A esse par. Depois 1 e 2. X é 1, y é 2. Este ponto aqui corresponde a esse par. Certo? Agora eu vou para o outro. Ó. 2 e menos 1. 2 e menos 1. 2 no x, menos 1 no y. Esse ponto. Depois 2 e 1. 2 e 1. Seria esse ponto. Depois 2 e 2. 2 e 2 seria esse ponto. Agora 3 e menos 1, 3 no x, menos 1 no y. 3 menos 1, esse ponto. Depois 3 e 1, 3 no x, 1 no y, esse ponto. E 3 e 2, 3 no x, 2 no y, esse ponto. Então note que esses 9 pontos que estão aqui representados em azul, eles determinam um conjunto. Esse conjunto é exatamente o A cartesiano B, tá certo? Esse conjunto formado por esses 9 pontos representa o A cartesiano B. Lembrando que o conjunto A, só para lembrar, né? O conjunto A foi dado como quem? Como sendo, no caso, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E o conjunto B foi dado por quem? Foi dado por menos 1, 1 e 2. Menos 1, 1 e 2. Correto? Observe que, ó, conjunto A, 1, 2 e 3, esse valor 1, 2 e 3 no eixo X, não está no produto cartesiano. E o menos 1, 1 e 2, ou seja, menos 1, 1 e 2, também não está no produto cartesiano, tá certo? Então, a gente observa que o A
conjunto A não é um subconjunto de A cartesiano B, tá certo? Mesma coisa, o B não é um subconjunto de A cartesiano B. O fato de eu construir um produto cartesiano usando o conjunto A e o conjunto B não acarreta necessariamente que o conjunto esteja no produto cartesiano. Olha o exemplo categórico aí. Vamos para o B então. B. Então, o item D, nós temos o quê? Eixo dos abscissas, eixo das ordenadas. Ficção a escala. Então vai. No caso, eu vou precisar de menos 1 no eixo X. Então manda lá, menos 1. Então veja bem. Primeiro ponto, menos 1 e 1. Menos 1 no X e 1 no Y. Então menos 1 e 1. Esse pontinho aqui é o menos 1 e 1, beleza? Próximo ponto, menos 1 e 2. Menos 1 no X, 2 no Y. Esse ponto aqui. Próximo ponto, menos 1 e 3. Menos 1 no X, 3 no Y. Esse ponto aqui. O próximo vai ser 1 e 1. 1 no X, 1 no Y. Depois 1 e 2. 1 no X, 2 no Y. Próximo ponto, 1 e 3. 1 no X, 3 no Y. Então, mais 3 pontos. O outro par seria 2 e 1. 2 no X e 1 no Y. 2 no X e 1 no Y. Depois, 2 e 2. 2 no X, 2 no Y. Faz o cruzamento. 2 e 3. 2 no X, 3 no Y. Outro cruzamento. Ou seja, esses 9 pontos, esses 9 pares ordenados, definem um conjunto. Quem é esse conjunto? É o B cartesiano A. Então, aqui você tem a representação do B cartesiano A, e aqui você tem a representação do A cartesiano B. Beleza? Uma coisa que salta aos olhos é o seguinte: observem esses 9 pontos. Observem esses 9 pontos. Correspondem à mesma figura? Correspondem à mesma figura. Se eu colocar como se eu fizesse um vegetal, desenhasse um vegetal, um papel vegetal, essa figura, e colasse em cima dessa, daria a mesma coisa? Lógico que não, né? Diferente. Então, qual é a conclusão que você tira? Que o A cartesiano B não é igual, é diferente, não dá o mesmo conjunto que B cartesiano A, tá certo? A gente diz que no produto cartesiano nós não temos a propriedade comutativa. Claro que a gente pode criar uma situação particular que isso funcione, mas em geral o produto cartesiano não tem a propriedade de comutar, a propriedade de trocar a ordem, tá certo? A mesma observação, né? Observe que o conjunto A teria esses pontos e ele não está no produto cartesiano B cartesiano A. E a mesma coisa o conjunto B. Esses pontos aí não está presente no conjunto B cartesiano A, tá certo? E isso vai ser sempre um fato, tá certo? Por que sempre o conjunto A? Por que sempre o conjunto A não vai ser um subconjunto de A cartesiano B? Isso é um fato geral. Por que o A não é um subconjunto de A cartesiano B? Se você refletir um pouco, você vai chegar à conclusão que isso sempre vai acontecer, ou seja, o A não é subconjunto de A cartesiano B, por um motivo muito simples. Por quê?
Porque o conjunto A são elementos e A cartesiano B são elementos que não são pares ordenados. O A cartesiano B são pares ordenados. São pares ordenados formados por elementos de A e elementos de B. Já o conjunto A não necessariamente é um par ordenado. Porque se ele for um par ordenado, quando eu aplicar o A cartesiano B, sendo o A um par ordenado, o que eu vou ter aqui vai ser uma terna ordenada. Então eu sempre fico com um elemento a mais na ordem. Por isso que eu posso garantir que sempre o conjunto A nunca vai ser um subconjunto de A cartesiano B. Né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar um outro exercício para vocês. Vou fazer mais um exercício. Dados A, intervalo fechado de 1 a 3, conjunto B, intervalo aberto de 2 a 4, obter item A cartesiano B, item B cartesiano A. Beleza? Então agora eu dei dois conjuntos, só que esses dois conjuntos, nesse caso, são o quê? São intervalos. São intervalos. O que nós tínhamos no exercício anterior? O conjunto A era um conjunto de pontos isolados, assim como o conjunto B era um conjunto de pontos isolados. O que não acontece aqui. O conjunto A é um intervalo e o conjunto B é um outro intervalo. Isso muda completamente o raciocínio. Porque veja bem, se você fosse se aventurar no item a descobrir quem são os pares ordenados formados por A cartesiano B, você teria que examinar o seguinte: todos os pares ordenados, aonde o primeiro termo do par ordenado está no conjunto A, certo? Então pensa bem, conjunto A, qual é o primeiro elemento do conjunto A? O primeiro elemento do conjunto A é o número 1, então eu colocaria aqui 1. Aí eu iria para o conjunto B e procuraria o primeiro elemento do conjunto B. Pô, mas o conjunto B, ele é aberto em 2. Ele não tem o 2, ele abre em 2, ele não inclui o 2. Então, qual é o número maior do que 2? Nós não sabemos. Não dá para saber qual é o número maior do que 2. Eu não tenho como descobrir quem é o número maior do que 2. Resumo da ópera. Se eu for tentar estabelecer quem são todos os pares ordenados em A cartesiano B, no caso do conjunto A e o conjunto B sendo intervalos, eu não consigo descrever esses elementos. Então o que eu sou obrigado a fazer nesse caso? Nesse caso eu sou obrigado a fazer o desenho. O único recurso que eu tenho aqui é desenhar o produto cartesiano, tá certo? Então é isso que eu vou fazer. Então, quando os conjuntos forem intervalos, eu não tenho como fazer a listagem dos elementos. Eu só tenho como fazer a representação do produto cartesiano. Então, vamos lá. Quero fazer, no caso, no item A cartesiano B, certo? Então, eu vou aqui fazer a representação do eixo X, eixo das abscissas, aqui o eixo Y, eixo das ordenadas. Vamos estabelecer a nossa escala. Então digamos que esse seja o 1, evidentemente é o mesma unidade do X e do Y. E vamos lá, o A é o intervalo fechado em 1, fechado em 3. Então vai 1, 2, 3. Então o nosso conjunto A, ele é
esse intervalinho aqui, intervalo fechado, conjunto A. Aí o conjunto B. O conjunto B é de 2 a 4. Então aqui eu teria o 2, aqui o 3 e aqui quem? O 4. O conjunto B, ele é aberto em 2 e aberto em 4. Então a bolinha é vazada em 2 e é vazada em 4. Esse intervalo aqui representa o quê? Representa o conjunto B. Ora, se eu quero todos os pares ordenados, eu tenho que traçar a faixa que passa pelo conjunto A, faixa essa paralela ao eixo Y, e a faixa que passa pelo conjunto B, faixa essa paralela ao eixo X. Então vamos fazer essas duas faixas. Então vou fazer a faixa paralela ao eixo Y, beleza? E vou fazer a faixa paralela ao eixo X. Evidentemente a faixa paralela ao Y passa em A e a faixa paralela ao X passa em B. A intersecção dessas duas faixas determina uma região. Esta região é que é o produto cartesiano. Agora observe o seguinte. A convenção diz o quê? Se o ponto aqui está no conjunto, a faixa tem o seu limite, uma linha contínua. Então, como aqui é fechado, linha contínua. Como aqui é fechado, linha contínua. Agora, quando a faixa passa pelos seus extremos, passa por pontos que não estão no conjunto, ou seja, pontos abertos, a intersecção vai me definir o quê? Uma convenção, que será segmento tracejado. Então, qual é o resumo da ópera? Se o intervalo é fechado, a linha é contínua. Se o intervalo é aberto, a linha é tracejada. Beleza? Então, esta região que eu estou achurando, além, claro, desse segmento e desse segmento, corresponde ao que? Corresponde a cartesiano B. Perceberam ou não? Agora, vamos ver o seguinte. Quero que vocês me digam quem são esses 4 pontos. Então, vamos lá. Pensa comigo. Começar por esse aqui, ó. Quem é esse ponto? Então o que você faz? Pega esse ponto, projeta no X, dá 1. Projeta no Y, dá 2. Então esse ponto aqui é o ponto 1,2. Quem é esse ponto aqui? Projeta no X, projeta no Y. Você projeta no X, cai no 3. Projeta no Y, cai no 2. Beleza? Quem é esse ponto aqui, ó? Pega esse ponto, projeta no X, cai no 1, projeta no Y, cai no 4. Então esse ponto aqui é 1 e 4. Pega esse ponto aqui. Quais são as coordenadas? Projeta no X, cai no 3, projeta no Y, cai no 4. Ele é o 3 e 4. Então aí os 4 versos. Então agora que você viu os 4 versos, vou fazer a seguinte pergunta para você, ó. Pegar esse ponto, por exemplo, o ponto 1, 4. Então nós temos o par 1, 4. Vamos fazer a pergunta. Esse ponto, esse par ordenado, pertence a cartesiano B? Estou perguntando a você. Será que esse par ordenado pertence a cartesiano B? O que você tem que pensar para responder essa pergunta? Ora, para que um par pertença ao produto cartesiano, o primeiro termo do par tem que estar no primeiro conjunto e o segundo termo do par
tem que estar no segundo conjunto. Então, para você responder a essa pergunta, você tem que primeiro responder a seguinte pergunta: será que 1 pertence a A? Será que 4 pertence a B? Entendeu? Você tem que primeiro responder essa pergunta. Então observe o seguinte: será que 1 pertence a A? Observe o conjunto A. O A começa no 1. Como ele é fechado no 1, o 1 pertence a A. Então isso é verdadeiro. Então, de fato, o que nós temos? O 1 pertence a A. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio para o número 4, porém em relação ao conjunto B. E vou perguntar: será que 4 pertence ao conjunto B? Observe o conjunto B. O que está dizendo o conjunto B? Que ele é aberto no 4. Significa o quê? Que ele não tem um 4 como elemento, porque ele é aberto. Então qual é a conclusão? Que aqui é falso, ou seja, 4 não pertence a B. 4 não pertence a B. Ora, se o 4 não pertence a B, então essa pergunta já está respondida, porque para você ter um par no produto cartesiano, cada componente do par tem que estar na ordem correspondente ao produto cartesiano, pertencer ao produto cartesiano. Como o 4 não pertence, qual é a conclusão? O par não pertence. Certo? Então, o que você conclui? Você conclui o seguinte: se a linha for tracejada, pode ser na horizontal ou na vertical, aqui no caso na horizontal, mas se a linha for tracejada e o ponto estiver nessa linha tracejada, pode já seguir a bitola. O ponto não pertence ao produto cartesiano. Tracejou, não está dentro. Observe esse ponto aqui, ó. Observe esse ponto aqui. Quem é esse ponto aqui? Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. Quais são as coordenadas do ponto P? Vamos lá. Projeta no X, cai no 1. Projeta no Y, cai no 3. Então o ponto P tem coordenadas 1 e 3. Aí eu pergunto: ponto P pertence a A cartesiano B? Para você responder essa pergunta, você tem que responder a uma pergunta anterior. Para que o ponto P pertença ao produto cartesiano, o primeiro componente do P tem que estar no A e o segundo componente do P tem que estar no B. Então vamos responder isso. Então, será que 1, que é o primeiro do P, pertence a A? Depois, será que 3, segundo o termo do ponto P, pertence a B? Então vamos lá. 1 está no conjunto A? Sim, porque o A é fechado no 1. Então 1 é elemento do conjunto A. Então isso é verdade. Agora, pensa com relação ao ponto 3. Será que o ponto 3, será que o número 3 pertence ao conjunto B? Observe que o conjunto B, ele começa, mas não inclui, ele só começa no 2 e termina no 4, mas não inclui o 4. Se ele começa no 2 e termina no 4, ele passa no 3. Então, moral da história, o 3 pertence ao conjunto B. Ora, se o primeiro pertence a A, aqui, e o segundo pertence a B, qual é a conclusão? A conclusão que, de fato, o ponto P é elemento, o ponto P pertence, o ponto P é elemento do produto cartesiano AB, A cartesiano B. Mas eu posso resumir agora essa ópera e dizer o seguinte: se um ponto estiver na linha cheia, ele é elemento do par ordenado, ele é elemento do produto cartesiano, certo? Então, da mesma forma, tanto esse ponto como qualquer ponto aqui no interior, qualquer um desses pontos, eles são elementos de A cartesiano B. E se o ponto estiver na linha contínua, ele também é elemento. Quando é que ele não vai ser elemento? Ora, quando ele estiver
numa situação que ele passe na linha tracejada, nem que seja parcialmente, aqui ó, ele só passou no caso no Y, mas na linha tracejada do Y já exclui o ponto, ou eventualmente ele está fora da região que a gente está considerando. Se eu pegar o ponto aqui, pegar esse ponto aqui, o 0, 0, pegar qualquer outro ponto que não está na região, ele não vai ser elemento do produto cartesiano. Tá certo? Então, pessoal, vamos fazer agora o item B. O item B é B cartesiano A. Então vamos lá. Então, item B é obter B cartesiano A. Só lembrando, o conjunto A é o intervalo fechado de 1 até 3 e o conjunto B é o intervalo aberto, no caso de 2 até 4. Beleza? Como eu quero obter o produto cartesiano A cartesiano B, eu tenho que fazer o quê? Fazer todos os pares ordenados, sendo que o primeiro componente do par ordenado esteja no conjunto B. Ora, qual é o primeiro elemento par ordenado que está no conjunto B? A resposta é: não sei. Não sei porque ele é aberto em 2. Então o próximo número maior do que 2 não é conhecido. Isso faz com que a única maneira de representar, de fazer, de se obter o B cartesiano A é através de uma representação geométrica. Então, segue a convenção. Faz um sistema de coordenadas cartesianas e representa no eixo das abscissas, no eixo X, o conjunto B. Observe que o conjunto B aberto em 2, aberto em 4. Então vamos lá. Aqui nós temos 2, 3, 4. Ele é abre o 2, abre o 4. Então esse aqui representa o conjunto B. Note que como é B cartesiano A, mais uma vez, o B tem que estar no eixo X. Agora vamos para o conjunto A. O A é o intervalo fechado de 1 até 3. Como o conjunto A aparece na segunda posição aqui nessa notação, então o A tem que ser representado no eixo das ordenadas, no eixo Y. Então ele é fechado no 1 e é fechado no 3. Faz uma faixa passando pelo conjunto B, faz uma faixa passando pelo conjunto A. A intersecção dessas duas faixas vai determinar uma região. Esta região é que é o B cartesiano A. Mas lembra da convenção. Se o intervalo é fechado, a linha é contínua. Então aqui é contínuo, intervalo fechado, contínuo. Se o intervalo aberto, a convenção diz linha tracejada. Beleza? Aberto, tracejado. Então é lógico que o produto cartesiano é esses dois segmentos contínuos e todos os pontos que estão no interior deles. Correto? Só para reforçar, ficar bem clarinho, pega por exemplo esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto X igual a 2, Y igual a 3. Pergunta: 2, 3 pertence ao produto cartesiano B cartesiano A? A resposta é claro que não, porque ele está sobre um segmento tracejado. Passou no tracejado, ele está fora. Então, ele não é elemento, ele não pertence a B cartesiano A. Ou se você quiser fazer de ponto de vista formal ou definicionalmente será que 2 pertence a B? Será que 3 pertence a A? Como 2 não pertence a B, está fora. Então esse seria o modo definicional. Mas o modo visual, por isso que a gente faz tracejado, é você perceber o seguinte: se o ponto estiver no segmento tracejado, está na cara, ele não é elemento do produto cartesiano. Visualmente você já mata a questão. Agora, vou deixar para casa um exercício. Vamos fazer a correção desse exercício na segunda-feira.
Então façam vocês em casa o seguinte exercício. Então, exercício. Dados A. No intervalo -1 até 3. Fechado em 3. B. Intervalo. Fecha, por exemplo, em -2 e abre em 1. Obter B cartesiano A. Certo? Então só isso, ó, tranquilo, hein? Se você entendeu o conceito, a explicação dos exemplos, você vai fazer facilmente esse exercício, tá certo? Então é isso que eu gostaria para segunda-feira. Você já tem aquele exercício lá dos intervalos e agora ficou mais um para vocês fazerem em casa. Obrigado, pessoal. Até segunda. A gente conversa na segunda.